Muito bem, vamos falar de um assunto que hoje, lamentavelmente, está na pauta e na boca de todo brasileiro, que é a tal da dívida. Você tem dívida, meu amigo? Não tem? Se você não tem, você é um privilegiado, né? É um privilegiado. Você é de outro planeta, porque o brasileiro está endividado. E eu estou recebendo aqui o doutor Marconi Ferreira, jovem advogado Marconi Ferreira. Satisfação, Paulo. Obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Doutor, essa história de que tem, entre cada 10 brasileiros, tem 11 devendo, se é verdade, se confere? Na verdade, não, né? Sempre há os exageros, né, com relação às informações que são colocadas na mídia. Mas é inegável que com essas mudanças econômicas que a gente está tendo ultimamente, o índice, né, de pessoas com passivos tem aumentado muito. Mas o que a gente tem a dizer é que o telespectador não precisa ficar desesperado, porque não existe dívida que seja impagável, né? Toda e qualquer dívida, ela é passível de negociação, tem prazos e ainda tem as questões prescricionais que a gente pode considerar nesse momento. Antes de mais nada, eu queria dizer que o doutor Marconi é de uma empresa, de uma consultoria especializada, né? Especializada em orientação, em negociação de dívidas, né? Bom, é claro, dívida é igual resfriado, né? Diz que todo mundo tem uma receita. Sim. Todo mundo tem. Porque resfriado, todo mundo sabe como que é, um chazinho não sei o quê, de canela, com limão, com gengibre, com não sei o quê. Todo mundo tem uma receita. E dívida também, quando o sujeito é endividado, o que mais aparece é a gente para dar palpite. Sim. Né? E para querer resolver os problemas com uma visão de quem está de fora, né? O que não é nem sempre é a visão mais adequada da coisa. Verdade. Mas como é que é isso? Existe uma cartilha para lidar com a dívida? Como é que é isso? Não, uma cartilha não dá para dizer que existe, porque cada caso é um caso, né? O que a gente tem que avaliar é a liquidez que o devedor terá para poder saldar ali no futuro uma possível dívida que ele já tenha contraído, né? Primeiro, a gente verifica o que realmente ele está devendo. Depois a gente verifica qual é a sua capacidade de angariar recursos. E após isso a gente parte para as negociações, né? E nas negociações a gente demonstra com toda sinceridade qual é ali a nossa condição, né? O que nós realmente conseguimos pagar, seja por mês, seja à vista, qual é o tipo de desconto que a gente pode oferir, enfim. Existe uma série de alternativas, como eu disse anteriormente, para que a gente possa ir saldando essas dívidas que vão aparecendo aí. Doutor, mas existe também um caso clássico, né? Eu não sei nem se o termo técnico seria isso, da insolvência. É aquela empresa, aquele cidadão que já não está mais em condição de produzir nenhum tipo de faturamento, de recurso. E aí, como é que negocia? A gente tem muito medo dessa questão da insolvência, né? A insolvência civil, ela ainda é mais tranquila, porque a gente trata de pessoas físicas e não tivemos nenhuma mudança, né? Agora, com relação à insolvência empresarial, que é tratada, né, pela Lei de Recuperação Judicial e Falências, essa a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma lei relativamente nova, é muito difícil de se lidar com os requisitos que são impostos ali ao devedor, nesse caso a pessoa jurídica, e geralmente eles partem para o quê? Para a recuperação econômica da empresa e só depois, se não houver jeito, a questão da falência, o que a gente chama aqui de bancarrota. Só que eu não gosto de pensar na falência, nem na recuperação judicial, porque é um procedimento extremamente complicado. A documentação que deve ser angariada, ela é muito minimalista, ela é muito detalhada. Então, o que a gente gosta de pensar? Que a gente deve separar a dívida em dívidas privadas e dívidas fiscais. As privadas são os bancos, os fornecedores, o pessoal da iniciativa privada mesmo. E com a crise atual, tem tido diversas condições, várias flexibilizações que estão sendo apresentadas, como parcelamentos, como reduções de juros, enfim. Agora, o cuidado também tem que ser com relação às dívidas fiscais, porque as dívidas fiscais, elas não têm essa capacidade de flexibilização que a iniciativa privada tem. Tudo é ligado a leis, né? Mas também, para deixar todo mundo tranquilo, existe a possibilidade dos parcelamentos especiais, como o Refis da Copa no âmbito federal, que a Dilma lançou em 2012. Nós temos aí
os parcelamentos aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, enfim, que tem reduções, né, de juros, de multa e que, além disso, pega o saldo remanescente e parcela, em alguns casos, aí, de até 120 vezes. Né? Então, mas o Refis, que já foi, né, uma saída para muitas empresas, ajudou muita gente, de sim, fato, parece que o mar não está para peixe, não tá. é de se esperar Refis desse governo agora. Desse governo agora não, porque a gente está tendo mesmo um arroxo, né, grandes mudanças aí no setor fiscal. Tem também o aparelhamento, né, das receitas com vistas a buscar mesmo esses créditos que estão aí. E a gente gosta de ressaltar sempre aí, para o empresário principalmente, que existem dois tributos que são os mais sérios e que ele deve se preocupar mais, que são o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é no âmbito estadual, e as contribuições previdenciárias, que é da autarquia lá da Previdência Social. Pode ser considerado a falta de pagamento desses tributos como crimes fiscais, né? Então aí, além da multa, dos juros e dos problemas da execução fiscal que virá, o devedor ele também corre o risco de passar por um processo criminal que não é nada agradável. É verdade. Muito bem. Uma alternativa que surge num momento de crise de uma empresa, num momento de dificuldade financeira da pessoa física, é aquela de vender patrimônio. Sim. Né? De vender... Isso realmente é sempre um último recurso, ninguém quer vender, né? E funciona, em algum caso pode ser saudável? É momento da gente afastar o desespero, né? O devedor, nesse momento, ele deve agir com muita frieza. Ele deve planilhar efetivamente tudo aquilo que ele deve, para quem ele deve e priorizar os pagamentos. A questão dos bens, tanto móveis quanto imóveis, eles podem servir, num caso desse, como uma garantia para que ele consiga o quê? Numa possível negociação, uma redução de juros, um prazo mais extenso, mas ele fazer a alienação desse bem por si só pode não ser a melhor solução. Isso deve ser verificado com muita cautela. Antes de vender, antes de queimar o patrimônio, vamos pensar sempre numa negociação. É verdade, porque o imóvel ele vem o quê? A garantir o patrimônio, né, do devedor. E o devedor, como muita gente não sabe, ele possui direitos. Claro. Ele deve pagar a sua dívida, mas ele deve pagar de formas que não tenha prejuízo da sua vida pessoal, né? Verdade? Quando você fala ele tem que ser frio, gente, é bom esclarecer o seguinte, não é ser caloteiro. De forma alguma. Não é barrigar, não é isso. Agora, frio, eu acho que eu entendi bem o que o doutor Marconi quis colocar, é que é o seguinte, frio nesse caso é raciocinar, não agir atabalhoadamente, né? Não cair no desespero. Tá? Então, muitas vezes, você tem alguma alternativa no sentido de conversar, de negociar, de colocar ali diante do seu credor a sua situação, né? E a pessoa passa por cima dessas alternativas. Sim. Ali naquele momento de aflição, principalmente quem não está acostumado a lidar com a dívida. Verdade. Né? Pessoas de boa índole, pessoas que sempre pagaram suas dívidas e de repente se veem aí nesse momento, né, que o país enfrenta e que afeta praticamente todo mundo. O cara desespera, perde a cabeça, vende barato, vende por qualquer preço, queima o seu patrimônio. Eu acho que não é por aí, né? Eu também penso que não é dessa forma. Eu acho que a gente tem que agir mesmo com consciência. Vale lembrar que dívida não é crime, é apenas de sabor econômico, é talvez um problema administrativo, mas que tudo no nosso entendimento. Lá na nossa empresa, nós prezamos sempre que tudo há solução. O que a gente precisa verificar são os detalhes dessa dívida, os detalhes desse problema, entender de onde que nasceu, se foi por problemas externos, se foi por problemas internos, e a partir daí, com calma, com cautela, né, com atenção aos detalhes, buscar uma alternativa, uma solução que seja definitiva. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Gostei do papo, acho que foi super legal e útil para muita gente que está em casa aí nos acompanhando. Obrigado. Muito obrigado. Espero que as nossas orientações sejam úteis aí para quem está nos assistindo agora. Com certeza foram, sim. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Tarde Mais.